Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer uma apresentação sobre uma questão que pode acontecer com sistemas legados, né? Então ainda tem hoje 2023, mas ainda há muito sistema legado rodando no comércio, indústria, serviço, agronegócio, né, por aí, fazendas, frigoríficos e mais atividades, né, econômicas, tá? Então acontece que geralmente em sistemas legados, vou clicar aqui em vendas para mostrar uma situação aqui para os senhores. Isso aqui é um típico sistema desktop, né, desenvolvido em Visual Basic 6, ok? Então ele tem lá uma área de pesquisa e depois ele seleciona o item, traz para a tela o detalhe, você inclui a quantidade, ele vai montando um ID exclusivo, né, uma proforma, né, que na web o pessoal chama invoice, ok? Então eu não vou, o foco não é mostrar isso, eu vou chamar aqui uma pronta já, tem o item 1, item 2, código do produto, o produto, quantidade, preço, desconto, total líquido, NCM, uma questão de nota fiscal, CFOP, idem, e o total, certo? Então eu vou finalizar, e aqui é que está a questão da coisa, ok? Quando você, geralmente esses documentos, não, sempre esse documento ele precisa ter um ID exclusivo dele. Então aqui é uma PV, né, uma pré-venda, é um número /99, que é a unidade da estação, ok? Para não misturar a numeração, sistemas em rede, né, 20, 30 estações, 5, 10 estações, para não misturar, tá? Então, geralmente esses sistemas, eles imprimem numa impressora Impacto, numa térmica, numa jato de tinta, e aí eu criei essas opções novas aqui, que é PDF, e-mail, web e export, tá? O que acontece? O teu diretor lá chega lá na sala e diz assim: olha, a nossa invoice aí, o nosso pedido, nossa ordem de montagem, ordem de produção, ordem de serviço, a cautela, pedido, requisição, eu vou precisar que você leve para a web, tá? Então essa questão de levar para a web, que se você está numa linguagem aí de programação, digamos assim, mais antiga, né, é uma linguagem legada, COBOL, Clipper, linguagem XBase com arquivos DBF, exemplo FoxPro, ou VB6, ou .NET, ou Delphi em versões mais antigas. Essas linguagens elas não dispõem de saída direto para a web, tá? Como é que você pode fazer isso? Essas linguagens elas têm uma saída, a maioria com print, né, mas a maioria é o write, né? Delphi eu sei que é o write, COBOL é o write, e você monta um arquivo TXT. A questão é que você vai montar o arquivo com a extensão HTML. Eu vou fazer aqui na prática um exemplo. Eu vou clicar aqui na impressão e aí ele vai me gerar um arquivo. Ele me trouxe pro navegador que está padrão, que é o Edge, né? Mas poderia ser um navegador como Chrome, o Opera, Safari, o navegador que esteja associado à extensão HTML para ele. Depois mais à frente eu vou mostrar como é que se faz essa chamada, certo? Então, como é que foi feito isso? Aí é que está a coisa. Eu vou mostrar para os senhores como é que eu escrevi esse HTML com dados fixos e dados variáveis, lidas de um banco de dados. Dados da empresa são lidos do banco de dados, do telefone, WhatsApp. Dados de um cliente, pode ser um cliente interno ou externo. Se for um cliente interno, tipo produção requisitando para estoque de matéria-prima, expedição, faturamento, requisitando para estoque de produto acabado, e assim sucessivamente, tá? Mas o foco não é lógica operacional, né?
Então, aqui você pode ver que aqueles itens eles estão numa tabela aqui, né, formatado com determinado padrão, tá? Então, esse HTML aqui, nos navegadores, se você teclar Ctrl U, vou teclar Ctrl U, ele exibe o HTML, ok? Então você observa que não é um HTML lá no modelo antigo, é um HTML com CSS, com metadata, com meta tag e enfim. Vou clicar aqui, com div, é a maneira que o meu sistema está okay, estruturado, né? E vamos seguindo. Mas aqui, a maneira que tá codificado. O seu sistema aí, você sabe como é que tá, né? Esse vídeo aqui é especificamente pode ser para gerente, pessoal da área aí que está precisando de uma solução, uma saída do seu documento com ID para web direto, tá? Mas direto como? Direto, sem passar por um web server, né? Porque você pode fazer, mas aí eu tô falando, se você chega lá, entra lá um diretor, um gerente e te dá faz uma demanda lá, olha, eu quero um documento, esse documento tal aqui, pedido de requisição, OM, eu quero uma saída para web. Eu quero imprimir ele para PDF ou eu quero enviar para o e-mail com anexo, tá? Então, e também se você for imprimir jatos de tintas, laser, etc., você tem que ter um formato apropriado, né, para essas impressoras, ok? Entretanto, se você já tem um sistema lá, desktop lá, nessas linguagens que eu citei, para você montar um servidor, um web server, e montar uma linguagem de back-end lá, no sistema web tem um paradigma, existem outros paradigmas, né? Mas é um paradigma chamado MVC, que é Model View Control. Então, essas duas camadas, a Model e a Control, geralmente acontece no servidor, no web server. Então, essa programação ela tem um nome, ela é nominada por back-end. E a programação View do MVC, que é o View V, né, do MVC, ela é uma linguagem, é uma parte HTML, geralmente HTML, CSS e JavaScript, que é a tríade da web. Então, esse nome de programação, ela tem um nome de front-end, ok? É o front-end, ou seja, a parte da interface, essa parte que você está vendo aqui é o front-end, a parte que o usuário vai ver e vai interagir na interface, ok? Então, tá, você precisa fazer, mas só que para você fazer toda essa estrutura de back-end, depois escrever o front-end, vamos passar direto dessa parte do back-end, montar web, server, etc, etc, tá? Isso aí é uma coisa. Por exemplo, você pode disponibilizar esse HTML na web tranquilamente. Você só precisa direcionar lá para o seu provedor numa pasta e fazer lá subir lá com um put para lá ou um FTP, alguma coisa assim, ok? Você pode sim fazer isso. Inclusive você pode fazer uma página lá de maneira que liste essas OS que estão lá, esses documentos. Mas e aí seria uma espécie de back-end, mas rodando no front-end, certo? Tá, e estaria lá disponível lá numa pasta lá, sem PHP, sem linguagem de back-end, sem Java ou outra linguagem de back-end, ou um framework em PHP ou em JavaScript, como é o caso do Node.js, em PHP para back-end mais conhecidos, né? Entre tantos que tem aí, tem o PHP Cake, parece, né? Tem o Symfony, tem o Laravel, que é o mais famoso e mais robusto de todos, tem o Invoice, que é o que é mais rápido e para médias aplicações, tá? Mas aí nós vamos direto escrever em HTML, CSS e JavaScript, invocando diretamente para e levando do teu sistema legado direto, invocando o navegador, teu navegador padrão, por exemplo. Todo documento lá tem um padrão, XLS abre Office, Doc abre Office, HTML pode abrir um navegador que esteja em padrão, geralmente
o Edge ou Chrome, ou Edge, como é que é? E tem outros navegadores, né? No Apple tem o Safira, o Opera, né? No Windows. Então essa solução aqui, o teu sistema pode estar rodando em Windows, mas tu pode abrir sim esse HTML lá numa outra mesa, no outro PC, em Linux, por exemplo, tá? E aí vamos ver agora o HTML pronto, como é que ele vai rodar, certo? Como é que ele vai rodar? Ele a linguagem que está aqui a exemplo é o Visual Basic versão 6, ok? Então vamos ao código. Como é que está? Então eu estou aqui com a invoice. Eu poderia ter uma lista de invoices, porque isso aqui é o movimento, ó, uma lista de... E aí essa invoice aqui, o tipo dela é uma venda, essa versão comercial, ela é uma venda, tá? Então eu cliquei o Enter, ele me mostra aqui os itens, o 1, 2, o ID exclusivo para o item, o código, o produto, unidade, marca, desse invoice, exclusivamente desse invoice, ok? E então a quantidade, o preço, o desconto se houver, unitário, e o total, e ele totaliza lá o invoice, tá? Esse invoice eu vou clicar aqui em finalizar e ele vai me trazer uma janela de fechamento, e aí aqui é que tá a coisa, tá? Nesse padrão aqui, isso aqui o sistema Inforvia para fechamento, emissão de NFC, né? E caixa, inclusive emissão de NFE modelo 55, que não é o caso, não é esse o assunto. E aí eu posso fazer a impressão do documento. Então eu tenho o total aqui. O cliente pode ser um cliente interno. Por exemplo, se você estiver numa indústria, o teu cliente pode ser um cliente interno. Por exemplo, matéria-prima, produção pode estar requisitando para estoque de matéria-prima. Expedição pode estar requisitando para estoque de produto acabado, e assim sucessivamente. Se o teu modelo de gestão for assim, alguns modelos hoje, né, digamos assim, no modelo de JIT, né, JIT, Just in Time, vai direto, né, o cara vai lá, entra na linha, tem as linhas de produção, as máquinas injetoras, extrusora, tal, laminadora, enfim, e vai lá, e quando o produto está pronto, pintou, foi para qualidade, passou, ele já vai direto para o estoque lá de, né, evitar processo, né, retrabalho, tá? Mas isso aí é um outro papo. Eu vou aqui, então o que eu fiz? Eu criei aqui uma opção de impressão, por exemplo. Você pode botar direto para a tua impressora laser lá, o usuário, né, ou uma impressora impacto, aquelas Epson de 80 colunas, ou uma térmica que é NFC supermercado, ou a Confiscal, né, e aí eu criei essa opção aqui, web. O que acontece? Tá? Quando eu clico em impressão, ele vai gerar um arquivo HTML e vai invocar o navegador. Ele já gerou o HTML e já gerou o HTML, ele está em padrão de exibição. O nome do HTML, existe uma pasta específica, né? Sem Inforvia, isso aqui é o nome, foi nominado, né? Web Assets, você pode criar outra pasta aí por outro nome. Assets é uma pasta padrão de web onde você guarda teus JavaScripts, teus CSS, tuas imagens, logo, etc. E aí eu botei o HTML aqui, PV. Então o nome do HTML é o próprio ID. Eu falei, né, no início lá, o PV é o próprio HTML lá, o PV. Então tá. O que acontece é o seguinte, no Chrome e no Edge, né, os dois que eu uso aqui, eu uso o Opera também. Se você fizer um Ctrl U, eu vou fazer um Ctrl U aqui, ele vai exibir o código, você vai poder ver o código, esse código aqui formatado. Sobre essa invoice aqui, ó, eu uso duas imagens, aqui é o logo da empresa, e esse é o meu formato aqui, inclusive vai estar esse formato aqui, essa invoice, tanto a invoice que eu adotei, no caso, por modelo, e essa invoice aqui, o código, né, o HTML, vai estar disponível aqui nas descrições do vídeo, tá? Essa outra imagem aqui é uma imagem que a gente chama de âncora, né?
é uma âncora de marketing. O que é? São as chamadas da invoice. Cada vez que você enviar para um cliente, etc., se você tiver um produto em promoção, uma promoção de viagem, uma promoção, você pode incluir aqui. Se não, na área de parâmetro lá, eu falei que esse é um sistema profissional, né? Tem uma área de parâmetro lá, você diz, eu não quero, é um logo horse, que eu chamo de logo horse aqui, que é um cavalo que puxa, né? Então, eu não quero. Então, ele, se você não quiser, ele vai pôr essa parte aqui em branco e vai afastar esse estado mais para a direita, tá? Aqui é o teu cliente, que eu falei que pode ser interno ou externo, o teu cliente externo ou teu cliente interno, departamento de produção, estoque de matéria-prima, semi-acabado, acabado, desculpa, processo. E aqui os itens, ID, 2, código, descrição, observação e o total do produto aqui, tá? Isso aqui é um HTML. Eu tô com um solucinho aqui, mas não vai atrapalhar não. Então eu disse que é o seguinte, no Chrome, no Edge, se você fizer um Ctrl+, você vai exibir o código desta página numa próxima janela, ok? Então, o que eu tenho aqui? Esse HTML, ele não é um HTML brutão lá, modelo, embora a gente está vindo de uma linguagem legada, ele não é um modelo assim tão antigo, brutão lá, um HTML modelo anos 90, ele é um HTML moderno, ele pode usar aqui, ó, CSS aqui, são CSS, são os tags. Você dá um nome aqui, por exemplo, a abordagem do vídeo não é ensinar HTML, mas se eu disser aqui que a body, que ela vai trabalhar numa família sans serif, font size 10 com a margem left, 10 a margem right e 10 px, toda a body, que é todo o corpo do HTML, existe uma tag aqui por nome body, é essa tag, ó. Ela vai gerar na tela com esse padrão, tá? Eu vou sobrepor com outras tags se eu quiser, por exemplo, eu quero lá o cabeçalho, nome da empresa com outro padrão, aí ele faz uma sobreposição, né? Um override lá com o pessoal do Java, lá do pessoal lá da UML fala. Então, tá, o que acontece é que aqui, ó, eu optei por fazer com table. Você pode, se você conhecer bastante HTML, etc., você pode fazer no seu modelo e optar por div, ok? Então observa que eu não estou usando nenhum framework de CSS, eu estou usando CSS puro, porque no HTML, se tu tens conhecimento ou pode não saber sobre esse detalhe, é que existem frameworks CSS para facilitar largura de coluna, code, setback, color, font size, enfim. Então tem lá o Bootstrap, que é o mais famosão de todos, né? O Google tem um dele, que é o Material Analyze, uma coisa assim. Eu uso o Bootstrap, mas é outra aplicação. Tem o Joomla e tem tantos outros aí, tá? Mas aqui é CSS puro. Por que é CSS puro? Porque eu preciso de alguns detalhes aqui, ó. Por exemplo, você observa aqui, ó, que eu faço uma coluna aqui, ó, 2 colunas, depois eu ponho uma imagem e aí eu faço aqui mais 2 colunas. Então, às vezes no framework, aqui eu já resolvi botar parte fixa, parte variável, parte fixa, parte variável em 2 colunas fora do padrão aqui. Então, isso aqui é uma table, isso aqui é uma outra tr. Então até aqui é uma tr, uma table, aqui é uma outra table e aqui é uma outra table, ok? Mas você pode fazer com div, tá? Dependendo do seu, como é que você prefere, tá? Então esse HTML ele foi formado lá na minha linguagem legada, lá no VB, no desktop, ok? Como foi isso? Agora nós vamos ver o código lá. Por exemplo, como é que está a lista aqui, ó? Então observa aqui, ó, que aqui tem uma table, ela tem uma classe. Por que ela tem uma classe? Porque lá no CSS, eu criei lá um CSS, uma classe lá, ó, itens. Quando é itens, ele vai fazer uma formatação por lá. Eu posso sobrepor aqui, ó, que eu disse que eu quis o font size aqui no style, direto no HTML, 9 ponto, border, collapse page 1, tá? Como eu falei, né, o vídeo não é falar sobre HTML. Então, ó, isso aqui tudo eu escrevi, ó, o cabeçalho, ó, da rede, o tr, que é uma linha, uma table row, e aqui eu pôr aqui, ó, uma table head, que são o cabeçalho. Então aqui eu disse a largura de cada uma, height. Como é que eu escrevi isso lá? Eu vou mostrar.
a ID, código, tal, escrevi tudo lá, fechou a TR, fechou a TR, inicia aqui o Tbody, que é o corpo da tabela, Tbody, o corpo da tabela. Aí abre aqui uma table row e aqui eu começo a botar os TD. Isso aqui é leitura de dado dinâmico no teu banco de dados, onde você vai montar essas tags aqui, código, descrição, marca, unidade, preço, total, tal, em conformidade com essas colunas criadas aqui no TH, ok? Tá. Então você vai fazer lá um loop, né? O pessoal da web gosta de fazer iterar, né? Você vai iterar lá a tua tabela de itens na invoice e vai ler e fechar uma TR. Abre uma nova TR, lê os dados dinamicamente e fecha a TR. Fecha o Tbody e fecha a TR. Fecha a Tbody, fecha a TR. Aqui, ó, observa aqui, ó, como tem. Observa que faltou aqui, ó, fechar essa TR aqui, ó, por algum motivo, ó. Abriu e não fechou, ok? Mas o HTML corrige isso para você. Muito bem. Então, observa que a maioria tem ID. Isso aqui é o ID, ó. Class blank total. Por que blank total? Porque tem uma. Eu vou fazer um Ctrl F aqui, ó, Ctrl C para copiar, um Ctrl F blank total. Se eu voltar aqui, ó, no pesquisar para cima, eu vou chegar aqui, ó, no itens blank total, ó, itens TD, que é o table data blank total. Isso aqui é CSS. Depois tem aqui a TD class blank total, clospan. Então tudo isso aqui, ó, facilita porque eu só preciso escrever uma vez aqui no CSS e ele vai incluir lá, toda vez que ele vê lá um blank total, ele vai se comportar conforme essas tags aqui, ó. Senão eu teria que, onde eu precisasse, eu teria que formatar lá. Essa aí que é a mágica do CSS, tá? Mas não é HTML nem JavaScript, ok? Tá, falando em JavaScript, mas eu posso escrever JavaScript no meu sistema legado? Sim, pode. Observa que eu criei aqui, ó, um script. Isso aqui é JavaScript, ó. Fechou o HTML, eu criei um script function, aí criei uma div aqui, ó, imprimir div. O que é essa div aqui? É uma div que eu chamo aqui num botão HTML, um clique, isso aqui já é JavaScript, ó, que vai me chamar essa div aqui, ó, function, vai chamar essa imprimir div, que é essa function, tá? A function faz o que? Ela faz um prevent default para não executar antes da janela estar disponível, o HTML, né, a exibição da table lá do invoice. E aqui, ó, tem umas sacadinhas aqui, ó. Eu escondo esse botão aqui, ó. Eu escondo esse imprimir voz. Se eu clicar aqui, ele vai imprimir, vai gerar o padrão PDF. Eu vou voltar lá para continuar aqui, depois eu imprimo para você ver. Então ele esconde aquele botão lá, o de color white. Se ele é white, aqui o fundo é white, eu digo que ele é white, ele vai estar, mas não vai aparecer, tá certo? Aí eu digo que ele é white, o background dele é white também, que ele já é white lá, nem precisaria, mas eu repito. E tem um display none, ou seja, você tem dois tipos de display no HTML, o block e o none. Se eu botar none, ele vai inibir o botão. Tá, aí ainda JavaScript, né? Window, eu abro uma janela aqui, uma variável, eu crio uma variável janela com uma window open, ou seja, sempre que eu me referenciar a essa janela, ele vai estar com esse objeto aqui, ó, window open, ok? Então a janela document write, ele vai fazer o document write, a janela document write, ele vai escrever o documento, ok? O documento numa ID div-how, tudo, aliás, ele vai fazer um get element by ID, ele vai pegar o elemento lá, esse get pega esse elemento pelo nome, pelo ID, aliás, e o nome do elemento é div-how. Se eu vim aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, div-how, eu tenho uma div aqui em HTML por nome div-how, ok? E aqui está tudo encapsulado dentro dessa div e ela tem um fecha div aqui, ó. Eu fecho essa div em algum lugar aqui, ó. Tbody e tal, tá aqui a tabela, e aí eu fecho essa div aqui, ó, ok? Então ela vai pegar todo esse div-how aqui, ó, inner HTML, ou seja, dentro do HTML, ele vai jogar para o HTML.
E aí eu mando imprimir, ó, print a janela. Isso aqui é JavaScript. Tu pega esse modelo e copia que vai funcionar aí. Então, o JavaScript tem um atributo que é um Advanced Listener, que é o seguinte: ele fica ouvindo vários atributos. Eu disse aqui que eu quero esse atributo, ó, o print, after print, ó, depois de imprimir eu quero que feche a janela, mas só depois de imprimir. Então ele espera imprimir e fecha a janela. Mas o que é fecha a janela? Fecha a janela é essa função que eu criei aqui, ó, dentro do mesmo script, porque o script abriu aqui, ele está fechando aqui, ó. Dentro do mesmo script eu criei uma função fechar a janela, ok? Uma função fechar a janela. E aí o que ele faz? Ele faz um location, que é a janela atual, reload, e faz um location close, ok? Ele vai fechar a janela, essa janela aqui, porque ele vai exibir uma nova janela. Vamos ver o efeito agora. Eu vou fechar o código, não vou manter o código aberto aqui, ele vai abrir aqui no outro lado. Eu vou clicar em print, ele vai abrir uma window dialog. O que é o window dialog? Ele vai, tu podes direto aqui, ó, imprimir para uma impressora tua laser, o Microsoft Print. Se tu tiver aqui um servidor de e-mail, tu direciona para ele já configurado, ele já vai enviar por e-mail direto, okay? Então aqui eu vou salvar como PDF. Quando eu clicar em salvar como PDF, aqui tem uma amostra, né? É uma espécie de dashboardzinho, e aí eu vou salvar ele aqui, ó. Quando eu salvar, ele vai me pedir um nome e uma localização. Eu vou mandar para o desktop, ó, Invoice HTML, ele mesmo fez o nome aqui, ó, NR tal PDF. Aí eu vou salvar, ó. Então esse documento aqui, lembra lá do listener, after print, para abrir, quando concluir aqui, ó, o HTML, ele vai abrir uma janela aqui, ó. Ele vai abrir essa janela aqui, aliás, fazer um Ctrl J aqui, ó, na área de downloads, ó. Ele fez um documento. Esse documento ele está lá no desktop que eu pedi para ele abrir, ó. Se eu clicar 2 vezes nele, ele agora sim ele vai me abrir uma janela PDF do Invoice. E aqui você pode agora sim, ó, imprimir para tua laser, para tua impressora, pode salvar, né, e pode enviar para e-mail. Se você tiver aqui nessa barra aqui uma configuração de e-mail aqui, ok? Eu posso botar ele para tela total. Enfim, tá. Agora como é que faz para o vídeo não ficar muito longo? Vamos apressar aqui. Como é que faz para gerar esse código HTML lá dentro do teu sistema legado? Tá, você que é programador, todo mundo sabe que as linguagens de programação, elas têm uma saída para texto, ok? Um output print. COBOL é print. Você põe lá na Procedure Division um print que ele vai criar um arquivo lá. Nome, o Visual Basic tem print também, print, gradinha, um nome ou um número, ele vai fazer um output. Aí você, é tipo output, né? Ele vai gerar o output. Se for para entrada, se o arquivo estiver pronto, você faz um as input, né? Se você é programador VB6, você sabe. Delphi, linguagens antigas, tem lá um comando também, nas versões antigas, que também é print. E Clipper, depois eu vou falar uma coisinha aqui no final sobre Clipper, que tá uma coisa nova saindo no mercado aí. Então aqui o que eu vou mandar pesquisar? Eu criei uma função lá no desktop aqui ó, o print. Quando ele chega aqui, ele tem uma lógica lá, que eu não vou mostrar a lógica, mas ele é uma função. Eu vou dar um pause aqui no VB. É uma função que ele invoca aqui, ó. Quando é web, ó, isso aqui é uma função VB, né? O InStr ele verifica dentro da opção se existe a palavra web. Se existir, eu faço um nome aqui, que é o próprio ID, a extensão dele, e aí eu envio para o Invoice HTML, ok? Aí tá, esse XML aqui não é XML, é HTML. Mas ele nomeia lá de novo, por isso que não está dando bug. Ele nomeia aqui dentro da Invoice. Então, essa função Invoice, ela que faz o HTML. Como? Vou direto aqui, como esse sistema aqui, eu já disse que é um sistema, não é um exemplo, assim, é um sistema de produção, né, em comercialização, que eu usei para fazer, isso é um caso real, eu estou
apenas disponibilizando na web como foi que eu fiz. Então aqui tem uma área lá de parâmetros no sistema que ele pega o nome da empresa e loja, porque o sistema é multiloja, tá? E vai pegando nome da empresa, endereço, fone, fax, CEP, CNPJ. Isso tudo aqui vai ser usado no cabeçalho da invoice. Onde é que está isso aqui? Aqui nessa área aqui, ó, no cabeçalho da invoice, ok? E aí tem o cabeçalho do cliente, que é outra área lá. Vamos ver lá, tá? Então observa que eu não vou usar lá na criação do HTML, eu não vou usar campos de banco de dados. Eu estou atribuindo os campos de banco de dados em variáveis de memória, ok? Isso aqui é uma boa prática de programação, desde lá do tempo do desktop, todo mundo já usava isso aí, né? Linguagem estruturada, driving, como é que era o nome? Event driving. Todo mundo já usava assim. Então tá, o que acontece é o seguinte, aqui que eu estou começando, tá, o VB tem aqui um objeto que é mais rápido do que o print, que é esse objeto aqui, ó, é um ADO-DB string, que ele vai fazer um string de saída diretamente usando a tecnologia da Microsoft ADO Database, Access Data Object, né, o ADO significa isso, e esse DB é Database. Então, mas isso aqui é o print, ok? É o print. Você vai só abrir no teu formato print lá, na tua linguagem. Isso aqui que está abrindo o arquivo. Mas nesse caso aqui, isso aqui é mais rápido porque ele está abrindo um objeto em memória RAM. Ele não está escrevendo literalmente, né? Ele faz um open, ele vai abrir o objeto, né? Criar, né? Instanciar, como dizem lá em linguagem objeto, mas ele não vai criar ainda. Então, observa, eu criei uma variável que eu nomeei ela de log.xml. Ela tá log.xml porque às vezes eu gero XML a partir aqui do desktop para nota fiscal e eu usei o mesmo nome. Mas aqui seria o log.html, não tem importância nenhuma o nome da variável. Log poderia ser só log. E aqui eu começo a montar, tá? Aí eu começo a montar, ó. Observe que tem o HTML language, se eu for lá, essas montagens. Então aqui eu vou mostrar alguns detalhezinhos meio chato, mas eu vou mostrar aqui numa área mais inteligível. Por exemplo, no nome da empresa, eu vou fazer aqui, eu conheço o nome das variáveis, né, que eu trabalho com o sistema aqui, nome da empresa é nome emp, não achou? Invoice HTML emp, opa, é correct procedure emp, não tá achando? Por quê? Tá, eu vou passar aqui, eu vou achar assim. Ok, essa área aqui, ó, ele está criando o CSS, eu vou passar direto do style, né? E vou mostrar para vocês lá como é que ele vai, como é que ele joga, como é que eu jogo a imagem lá para dentro, ó. É tudo HTML, ó. Eu estou abrindo aqui uma T-Data, né? Eu digo o tamanho dela, que eu quero 15%. Porque eu vou só colocar a imagem, ela vai usar 15% da tabela. Isso aqui é HTML. Aí também isso aqui é HTML, a tag imagem source. De onde é que eu pego? Eu estou pegando do logo PNG. Então eu tenho essa imagem lá na pasta Web Assets que eu criei lá, PNG. Tá, essa parte aqui que é a parte chata, que é o seguinte: nessa linguagem aqui o que fecha o string é aspas dupla, como pode ser ver aqui, ó. Tá, acontece que o HTML exige aspas dupla lá no HTML formado, entende? Então eu preciso botar o ASCII de 34, que é o ASCII, o aspas dupla. Esse mesmo aspas dupla aqui, o ASCII dele é 34. Isso aí vai valer em qualquer linguagem, né? Tá. Aí tá, aqui tem uma funçãozinha que transforma o 34, um CHR que transforma o 34 ASCII em uma aspas em si. Por quê? Ele precisa encapsular esse logo PNG entre aspas. Eu não posso usar o aspas dupla assim, porque o aspas dupla fecha a string na linguagem. Não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas é assim, ó. Vamos ver no código aqui. Assim, ó. Vamos ver lá a logo lá. A logo tá mais para cima. T tal.
só para pegar o mesmo campo a gente ter mais ser mais inteligível, né? Tá aqui, ó. Aqui tá o aspas duplo. Opa, eu cliquei aqui sem querer, ele mostrou o logo. Aqui tá o aspa duplo, ó. Image é igual a. Então essa aspas dupla aqui não é o aspas duplo que está lá no VB, é aquele CHR34. Ele abre e fecha, depois ele concatena com o i comercial, que é o que concatena string no VB, ó. I comercial, aí ele coloca i comercial, o out é uma campo opcional, né, quando a imagem não pode ser carregada, mostrar para o usuário que é uma logo. E aí vai montando, ok, aí tu vai, isso aqui é uma característica do Object-String. Eu montei um vetor lá em cima, fiz um DIN lá para ele, tipo integer, né, e aí eu vou somando mais um, e ele vai adicionando na matriz, ele está num vetor isso aí, num objeto, ó. E aí observa que aquele é o write text, ó. Eu vou escrever essa variável aqui, ó, que foi criada com todo esse calhamaço aqui de coisas. E assim eu vou fazendo, vou direto lá para a tabela de itens. Então aqui, ó, eu estou criando mais uma tabela, ó. Fechei essa tabela aqui, ó, e estou criando uma tabela aqui, uma nova table, e vou fazer uma table row aqui, ó, e vou montar. Não, esse aqui ainda é o cabeçalho de. Eu vou montar assim. Esse aqui ainda é o cabeçalho do cliente. O nome que é exatamente igual da empresa. Eu vou direto lá para table de itens. Então aqui mais uma table. Table, a classe dela é itens, porque o CSS vai precisar disso para poder formatar. E aí ele monta o HTML da mesma maneira e escreve. Agora, aí eu abro aqui, ó, o TREAD que tem lá o table row e o table read de novo aqui, ó. Então como é que eu faço o cabeçalho? Space 6, isso aqui é só para ficar indentado, né, organizado. Aqui ele tá 3, aí lá no HTML, para ele indentar na exibição eu boto mais 3, ele vai indentando. Igual aqui na linguagem, indentação. Questão de organização, né? Tá, aí o white, eu quero ela com 3%. Aí tem a mesma questão do CHR34, CHR34. HTML tem essas questões aí que tem que ter essas aspas duplas, enclosando o atributo, né? Aí aqui é o ID, poderia ser o ID, né? Aí é o ID, que é esse ID aqui, ó. Esse ID aqui, ó. Esse ID, depois vem o código, o próximo campo é o código. Então vai, o código, descrição, unidade, tudo no mesmo formato. E aí ele vai iterar, ele está dentro de um loop aqui, observa que aqui, ó, ele está dentro de um loop. Não, ele vai entrar no loop, cabeçalho é só uma vez, né, então ele está fora do loop. Aí eu vou ter um loop aqui, iterar, ó, faça até os itens da proforma, ser final de arquivo, end of file. E aí eu vou montando aqui os dados, da mesma maneira, ó. Observe que tudo é atribuído, os totais são atribuídos, eu vou montando aqui, unidade, marca NCM, descrição, TD abre, fecha e TD fecha, ó, com I aqui, ok? Aí vai e aí tem só a partezinha final lá, que eu vou mostrar para vocês. Aí tem o script que eu já falei, né? Inicialmente, fecha div. Aí eu vou mostrar essa parte aqui, ó, no HTML, que é a parte que invoca depois do script. Aqui, ó, é onde nessa parte é onde ele vai escrever de fato pro disco, ó, save to file, o Object-String. Ele estava num vetor de memória, no objeto. Aí a URL é o caminho, eu criei a URL aqui, é um D da pasta, e aqui o nome do arquivo que eu montei aqui, que eu concatenei, certo? E aí ele vai save to file URL tipo 2, que é read e write, né? OP2 overwrites to file if the data from the current line open string object e tal. Esse aqui é só um comentário que eu escrevi em inglês aqui.
Aí eu fecho, eu esvazio, né? Eu faço um garbage aqui da memória do Object String aí. E observa que aqui, ó, tem um print aqui, ó, do que eu falei, ó. Poderia ter feito todo o log aqui com... Isso aqui é para transporte fluvial, né? Balsa. Eu usei aqui, ó. Eu falei que usei um objeto, mas poderia ser assim no print. Aí faz o close aqui. E tá, aí tem a parte de invocar. Nessa linguagem, no VB6, você tem uma API do Windows, que é um shell. Ele faz um shell. O que é um shell? Um shell é um encapsulamento, né? Que ele vai por Explorer. Esse Explorer é exatamente o Windows Explorer aqui, ó. Ele vai para o Explorer, no caminho na URL que eu criei lá acima, você lembra? E já está com o nome do arquivo. Exibir uma janela no navegador que está padrão, pode ser, eu já falei, o Chrome, o Edge, pode ser o Opera, qualquer navegador, ou qualquer navegador não, o navegador que estiver padrão para os HTMLs, que a extensão está aqui, ó. Ele vai abrir e vai exibir, ele vai fazer isso aqui, ele vai mostrar aqui, ó, ok? Ele vai mostrar assim. Então, o que é isso? Esse arquivo foi gerado lá naquela maneira que vai ser exibido aqui, ok, gente? Então, assim você consegue fazer uma saída para desktop de sistema de linguagens legadas. Você precisa apenas tá com uma saída para arquivo texto na tua linguagem lá, um write, ok? Pode ser write, print, varia de linguagem. No COBOL, Procedure Division, em Clipper é o PRG, né? Que você vai fazer lá dentro do PRG o teu print, e assim ok? As considerações finais sobre o vídeo são essas. Eu espero ter ajudado. Se você achar que o assunto foi relevante, que te ajudou de alguma maneira, você pode fazer um like aí, ou se quiser ver mais vídeos aí, quiser ativar o sininho aí, você à vontade aí, tá? Será um prazer contribuir com a comunidade com mais conteúdo relevante, ok? Então aqui os próximos vídeos pode ser para desenvolvimento web. Eu posso fazer vídeos exclusivamente para setor fiscal, setor contábil, marketing. Então é um sistema, é um canal de ERP com abordagem prática de usuário, né? Um controle, pessoal de vendas também. E também eu mostro para o pessoal da programação como é que é feito a parte de programação das soluções, tá bem? Muito obrigado a todos, até a próxima.